Olá, amigues! Tudo bom? Se você é novo por aqui, prazer! Pode me chamar de Bea e seja muito bem-vindo ao meu canal! O vídeo de hoje, além de ser uma sugestão de uma amiga lá do Instagram, beijo Kelly, mãe do Bernardo, eu acredito que o que eu vou compartilhar nesse vídeo possa ajudar alguma mamãe. Bom, vamos lá. Eu amamentei o Lorenzo exclusivamente até os 3 meses, tá? Ele mamou somente do peito até os 3 meses. Porque quando ele completou 3 meses e alguns dias, eu precisei voltar pro trabalho. E eu fiquei no trabalho 1 mês e alguns dias. E aí, nesse período que eu fiquei trabalhando, foi preciso dar fórmula pra ele, né? Foi muito difícil, porque ele não queria mamar, ele não mamava de jeito nenhum, ele ficava se negando a pegar a mamadeira. Foi muito sofrimento, tanto pra ele quanto pra mim. E aí eu resolvi sair do trabalho. Quando eu parei de trabalhar, eu parei de dar a fórmula pra ele e voltei a amamentar ele somente com o peito. Isso foi até os 6 meses de idade dele. E aí, com 6 meses, a gente iniciou a introdução alimentar, primeiro com as frutas e depois foi apresentando outros alimentos salgados e tal. E nesse tempo que a gente fez a introdução alimentar com o Lorenzo, a única coisa que ele tomava com a fórmula seria se a gente fizesse vitamina e usasse o leite da fórmula na vitamina. A gente fizesse uma vitamina de banana, de maçã, seja lá qual fosse a fruta, e colocasse o leite da fórmula junto. Aí ele tomava, não estranhava o gosto nem nada, mas só dessa maneira. E ele não tomava na mamadeira, ele só tomava se fosse num copo de transição. E ele só tomava se fosse nesses copos. Se fosse na mamadeira, ele não tomava de jeito nenhum. E eu até oferecia o leite, né, puro, ou com mucilon, ou o que fosse, no copo de transição. E nem assim ele tomava, ele só gostava só se fosse a vitamina. E aí foi assim até perto do aniversário dele de 1 aninho. Eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria amamentar o Lorenzo pelo menos até 1 ano. E se fosse possível, eu estenderia até os 2, né? Sendo que quando estava ali perto do Lorenzo completar 1 ano, eu estava tendo muito problema com ele em relação à amamentação, né? E eu comecei a pontuar se esses problemas que eu estava tendo seriam motivo suficiente para poder fazer o desmame nele. Para saber se valia a pena mesmo parar de amamentar, né? Para tomar alguma decisão. E esses problemas eram constantes. Nada do que eu fazia com que ele parasse de fazer daquela maneira, sabe? E eu até conversei com o pai dele na época e ambos concordamos que era melhor. Que era melhor principalmente pro Lorenzo a gente parar realmente com a amamentação. E aí no mês que ele ia fazer 1 aninho, eu tentei fazer o desmame, só que eu fui radical, sabe? Eu quis simplesmente parar de dar o peito. E assim, no 2º, 3º dia mais ou menos, eu não aguentei. Ele chorava muito pedindo peito, eu acabei resistindo e fui lá e cedi e dei o peito. E aí passou o aniversário dele de 1 aninho, e quando ele estava mais ou menos com 1 ano e 2 meses, os problemas voltaram a me incomodar. E aí eu vou contar pra vocês quais foram os motivos que me fizeram a decisão do desmame. Primeiro, ele deixava de comer pra querer ficar no peito. Por exemplo, nas refeições principais, ele não queria comer o almoço todo ou a janta toda para poder ficar no peito. Teve dias que ele simplesmente não comeu porque ele só queria mamar. E mesmo sabendo todos os benefícios que o leite materno tem, dos 6 meses até 1 ano, os alimentos são complemento do leite. E quando a criança completa 1 ano, passa a ser o contrário. O leite passa a ser o complemento para os alimentos. E se ele estivesse se alimentando bem, isso não me incomodaria de maneira alguma. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas não foi o que aconteceu. O segundo motivo era a questão do sono. O Lorenzo, desde que nasceu, ele sempre dormiu muito mal. Ele geralmente costuma... Poxa, cachorro, não vai ficar quieta, não? Vou ter que gravar assim mesmo, porque senão ela vai ficar mais escuro do que já tá. E aí ferrou. O Lorenzo sempre teve um sono muito ruim desde que nasceu. Ele costumava trocar o dia pela noite. A gente já conseguiu ajustar um pouco isso, né? Começamos a tentar evitar que ele dormisse muito durante o dia, para ele começar a dormir à noite. Mas aí ele começou a acordava o tempo todo. E ele acordava querendo mamar. E o Lorenzo acordava de madrugada no intervalo de 1 em 1 hora, no máximo de 2 em 2 horas. E se eu tentasse botar ele pra dormir novamente sem dar o peito, ele simplesmente não dormia. Ele se negava a dormir. Ele só dormia se eu colocasse ele no peito novamente, amamentasse, aí sim ele pegava no sono. E nem sempre ele mamava, né? Ele só mesmo sugando, mas leite que é bom mesmo, ele nem tomava. E durante o dia ele também mamava muito, né? Sendo que administrar isso, dele mamar de hora em hora, de 2 em 2 horas durante o dia, tranquilo. Mas à noite eu tava cansada, com sono. Então se tornava muito exaustivo acordar de hora em hora. E outra coisa, ele só dormia no peito. Ou seja, ninguém conseguia colocar ele pra dormir. É só eu que conseguia colocar ele pra dormir, porque ele só queria dormir no peito. E quase sempre ele nem mamava, era só o prazer mesmo de ficar lá chupetando o peito.
E com isso de acordar o tempo todo da noite, ele ficava muito irritado na parte da manhã, sabe? E ele queria dormir, porque ele não dormiu à noite, né? Pra poder compensar. E isso era muito ruim. E aí, em setembro de 2017, né, quando ele estava com 1 ano e 2 meses, eu estava decidida que eu ia fazer de vez o desmame acontecer. Porém, eu pensei, o Lorenzo é muito agarrado com o peito, sabe? Ele sempre amou o peito. Então, da primeira vez, o que eu fiz de errado foi querer tirar de uma vez, entendeu? E eu vi que isso não funcionou. Então, eu pensei, poxa, eu preciso fazer aos poucos, né, para que ele comece a acostumar a ficar sem o peito. Porque se ele sofrer novamente, vai ser ruim pra ele e pra mim e eu vou desistir de novo. E eu não queria que isso acontecesse. E eu decidi que ia tirar aos poucos, semana por semana, e queria tirar primeiro durante o dia. Então na primeira semana, por volta de 9, 10 horas da noite, dava o peito pra ele antes dele dormir, que era a hora que ele estava acostumado a dormir. E ele dormia, ele mamava e dormia. E se ele acordasse durante a madrugada, e aí eu pegava e dava o peito pra ele normalmente. A gente não fazia questão de não dar. Mas quando amanhecia, por volta de 7, 8 horas da manhã, eu oferecia pra ele a vitamina, que era a única coisa que ele tomava. E às vezes ele tomava e às vezes não. E eu respeitava isso. E depois que ele tomava essa mamadeira, eu seguia as refeições dele durante o dia normalmente. Nessa primeira semana, meu peito ficou muito empedrado. Eu senti muita dor, ficou com muito leite, sabe? Então, quando ele mamava à noite pra dormir, era um alívio. Meu peito tava produzindo muito leite, né? E ele não tava mamando com a mesma proporção que ele mamava antes. Então, por isso que encheu muito. Mas aí, na segunda semana que eu continuei fazendo isso, meu peito começou a acostumar, a produção de leite foi diminuindo e parou de empedrar, parou de incomodar. Durante essas 2 semanas que eu tirei o peito durante o dia, ele pedia muito peito, sabe? Ele puxava a minha roupa, ele chorava, ele falava mamar, mamar, mamar o tempo todo. Ele colocava as mãos dentro da minha blusa. E eu tentava explicar pra ele, eu conversava com ele, falava, filho, você já tá grande, você não mama mais peito, agora é só pra dormir. Eu dava o mamar pra ele também nos cochilos da tarde, tá? É importante dizer isso. Então, as 2 primeiras semanas ele mamava pra dormir à noite. Durante a madrugada, se ele acordasse, eu dava o mamar pra ele também. E depois do almoço, quando ele ia tirar o cochilo dele da tarde, eu também dava o mamar pra ele. E aí, na terceira semana, eu decidi que eu ia tirar o peito antes dos cochilos da tarde. E foi bem difícil. Teve dia que ele não quis dormir. Teve dia que ele dormiu pouco comparado ao que ele estava acostumado a dormir. Ele dormia de 2 a 3 horas na tarde. Ele passou a dormir 1 hora, 1 hora e meia. O dia que ele chegou a 2 horas foi quando ele começou a acostumar a ficar sem o peito nesse horário também. E aí eu continuei conversando com ele. Quando eu ia colocar ele pra dormir, eu colocava ele sempre aqui no meu ombro, né? Pra ele não ficar deitado assim, né? E sentir mais ainda o peito aqui próximo dele. Então eu colocava sempre ele aqui. E ele chorava, pedia o peito. E eu conversava com ele, você tá crescendo, agora você só vai tomar mamadeira. Aí eu fui conversando com ele aos pouquinhos, né? E aí, nessa terceira semana pra metade da semana da quarta, ele foi acostumando a ficar também sem o peito durante a tarde. Ele parou de pedir o peito antes de dormir à tarde. E aí, por volta do final da quarta semana pro início da quinta, eu resolvi que era hora de tirar o peito também do horário da noite e da madrugada, né? Afinal, ele já não estava mamando mais durante o dia e nem no cochilo da tarde. E ele estava se adaptando muito bem. E ele estava se adaptando muito bem a isso. Então, eu acho que agora é a hora da gente começar a tirar também o peito no horário da noite. Eu resolvi tentar. E aí, nessas semanas, né, nessas 3 a 4 semanas, ele continuou mamando de manhã, né? Ele tomava vitamina. E aos poucos, eu fui intercalando com leite com mucilon, tá? Ele chegou a tomar fórmulas, tomou Aptamil, NAN, várias dessas ele não se adaptou. E o que era melhor pra ele, que era o que ele gostava, então eu passei a dar o ninho e o mucilon. Então ele tomava essa mamadeira na parte da manhã, e quando eu resolvi tirar o peito à noite, eu passei a oferecer a mamadeira pra ele antes dele dormir à noite. Como ele estava acostumado a mamar de manhã, teve dias que ele mamou essa mamadeira à noite, mas teve dias que ele não aceitou de jeito nenhum. E na hora que ele ia dormir, mesmo quando ele mamava a mamadeira, ele pediu o peito. E quando eu dizia que não, ele gritava, ele chorava, ele esperneava, ele ficava chamando mamãe o tempo todo. E aí eu fazia a mesma coisa que no cochilo da tarde, colocava ele aqui deitadinho, ninava ele, balançava e conversava com ele. Filha, a mamãe não tem mais leite, agora você já tá crescido, você agora só vai tomar leite na mamadeira. E acabava que ele dormia de tanto que ele chorava, sabe? Ele cansava de tanto que chorava e acabava dormindo. O que era muito ruim, né? Isso foi mais ou menos nos 3, 4 primeiros dias, foi assim. E aí, nesses primeiros 3, 4 dias, ele continuou acordando de madrugada, né? Chorava, queria o peito, mas eu não dei, né? Mesmo ele chorando, eu não dei. Então, assim, foi muito cansativo mesmo.
porque eu tive que ser persistente, né? Tive que ficar ali firme pra não ceder o peito pra ele. E aí tinham dias que ou eu dormia na casa do pai dele, ou o pai dele dormia aqui em casa. E aí pra facilitar, o pai dele colocava ele pra dormir, né? Pra evitar o contato dele comigo, né? Porque ele remetia a minha pessoa ao mamar. Então eu pedi pro pai dele poder colocar ele pra dormir. Mas mesmo assim ele chorava muito pra dormir. Aí no final da quinta semana, já pra sexta semana, ele começou a se adaptar. E no dia que ele dormiu, depois que ele mamou a mamadeira, ele passou a não acordar mais de madrugada. E é assim até hoje. Felicidade. Inclusive hoje ele tá fazendo 1 ano e 8 meses. A data que eu tô gravando o vídeo hoje, dia 16 de março de 2018, ele tá completando 1 ano e 8 meses. Então ele já tá há 6 meses sem mamar no peito, só tomando mamadeira. E foi isso que eu fiz pra desmamar o Lorenzo. Porque foi muito bom pra ele. Melhorou a alimentação dele, ele passou a tomar mamadeira. E aí, se eu preciso deixar ele com alguém, eu consigo deixar sem nenhuma preocupação. Porque ele agora come tudo, ainda tem a mamadeira pra complementar. Melhorou a questão do sono, tanto dele quanto o meu. E agora ele tem uma rotina pra dormir, o que é muito bom. E se você tá pensando em fazer o desmame, pensa primeiro o seguinte. Você está fazendo porque você e seu filho já estão prontos, ou porque o filho da fulana já tem a mesma idade que o seu filho e não mama mais no peito? Ou porque tem alguém falando na sua cabeça que o seu filho já tá grande demais pra ficar mamando no peito. Quem tem que saber se tá na hora ou não de você parar é você. Então só desmame se for a sua vontade. E segundo, você vai precisar estar disposta, porque será cansativo e você vai sofrer tanto quanto o seu filho ou filha. Então você vai precisar ser persistente, pois é isso que vai determinar que ele não te peça mais depois. Hoje, o Lorenzo aponta pra mim e fala, mamá. Ele, quando me vê, assim, de sutiã, de biquíni, o que for, ele fala, mamá. Ele sabe que é um mamá. E com isso, eu sinto que ele ficou com uma lembrança boa. E até hoje, quando ele fala mamá pra mim, eu falo pra ele, filho, é um mamá. Mas você já tá grande, né? Você não mama mais no peito da mamãe, agora você toma mamadeira. Por incrível que pareça, ele sempre me abraça, me beija depois que eu falo isso. E algumas pessoas falavam pra mim pra colocar vinagre, colocar pimenta, colocar qualquer coisa que fosse no bico do peito, pra ele poder tomar nojo, sabe, do peito. E eu não quis fazer isso. Eu não queria que ele ficasse com uma recordação ruim de algo que ele gostava tanto. Não tinha por que eu fazer isso com ele, sabe? Então, amigos, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, curte o vídeo pra mim e compartilha com alguma amiga sua. Isso me ajuda muito na divulgação do canal. Se você resolver fazer dessa maneira de desmame, me conta aqui nos comentários depois como foi a sua experiência. Eu vou adorar saber. E me segue lá nas redes sociais, vou deixar passando aqui meu Instagram, meu Facebook e o Twitter. Tô sempre lá durante o dia a dia. Então é isso, te espero por aqui nos próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!